Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, cara amigo ouvinte. Está no ar mais um No Terrão, episódio 17, trazendo mais um diário sobre o Training Camp do Pittsburgh Steelers. Meu nome é Ricardo Rezende e eu estarei aqui mais uma vez com vocês. Sexta-feira, o treino durou bastante tempo, diria que foi o mais longo até agora. Começou no final da tarde de Pittsburgh, ao contrário dos demais. Começou às 5 horas da tarde, horário local, 18 horas, horário de Brasília. E foi o que mais vai se aproximar do tradicionalíssimo evento de Friday Night Lights que geralmente tem em Latrobe. Para quem tiver a oportunidade algum dia de ir ao training camp do Steelers em Latrobe, não pode deixar de ir na sexta-feira do Friday Night Lights. É talvez o auge, apesar de ser o início do training camp, é o auge em termos de envolvimento de torcida. É um momento de muita nostalgia para os jogadores, como tradição nos Estados Unidos. O dia do high school, do jogo de ensino médio, é na sexta-feira e o Steelers prepara um evento muito de nostalgia para eles. Então, os jogadores chegam de ônibus escolares, os jogadores entram pelo meio da torcida. É sempre uma festa bem legal. Espero que algum dia vocês também tenham oportunidade de ir ao training camp do Steelers e acompanhar um Friday Night Lights. Então ontem foi o que mais se aproximou, apesar de não ter toda a cerimônia que geralmente tem em Latrobe, mais um ambiente mesmo, o dia que tive mais torcida. A expectativa era de 10 mil torcedores presentes no Heinz Field, acompanhando o training camp do Steelers. E um fenômeno que eu observei entre esses 10 mil torcedores que estavam ontem é a popularidade que o Chase Claypool está entre a torcida. Não sei se era uma coincidência, mas já foi o segundo dia de imagens que eu vi muita gente com a camisa 11 do Claypool e tem uma parcela de torcida com a camisa 22 do Najee Harris. Mudança de tempo, mudança de jogadores, enfim, novos ciclos de jogadores populares eventualmente vão surgindo. Vamos lá para a ação. Muitos jogadores não treinaram ontem entre os titulares. TJ Watt, Stephon Tuitt, Cam Hayward na defesa não treinaram. No ataque, Ben Roethlisberger teve o dia de folga. E que fique claro, o Tuitt, Cam Hayward e TJ Watt foram poupados, né? Foram mais poupados. Não tem maiores informações sobre lesões desses jogadores. Mike Tomlin só fala que se fosse algo sério, ele compartilharia. TJ Watt, Stephon Tuitt ainda não treinaram no training camp. Cam Hayward estava realmente de folga. Não acredito que tenha algo a se preocupar aqui. Jogadores de elite, jogadores veteranos, não tem para que arriscar qualquer coisa que seja nesse início de training camp. Ben Roethlisberger folga ontem pelo lado do ataque. Os mais jogadores que não treinaram, Zach Banner, right tackle, não treinou. Kevin Dodson, apesar de estar com pads, não treinou. Kevin Dodson ainda não teve participação no training camp. E aqui, ao contrário dos jogadores da defesa, na linha ofensiva especificamente, eu fico um pouco preocupado. É só o início. Esse foi o terceiro dia de training camp. Tem muita coisa para rolar ainda, mas dentro de uma unidade que é nova, vai jogar junta pela primeira vez, querendo ou não, um tempo de entrosamento que está sendo desperdiçado. Entre os titulares para essa OL, temos quando eu digo titulares, é o que a gente espera que seja para começar a semana 1 contra o Bills. O Chuks Okorafor, o Kevin Dodson, o Kendrick Green, o Trey Turner e o Zach Banner. Com as ausências do Chuks, que não treinou, Dodson não treinou, Banner não treinou,
A linha ofensiva titular do Steelers ontem foi formada por Dan Moore Jr., rookie, o Rashard Coward, o Kendrick Green, o Trey Turner e o Joe Haig. Então, novamente, são tempos valiosos, um tempo valioso que a gente está perdendo. Poderia estar desenvolvendo um trabalho, o Adrian Klein, técnico novo, OL nova, qualquer tempo aqui é ouro. Ben Roethlisberger, como disse, não treinou de folga. Mason Rudolph foi o quarterback titular, com Dwayne Haskins como quarterback 2 e Josh Dobbs como quarterback 3. Dwayne Haskins está levando uma vantagem em cima do Josh Dobbs nessa briga por uma vaga no roster final. A gente sabe que Ben Roethlisberger, nem entra nesse detalhe, né? Besteira. Por isso o nome desse episódio é No Terrão, porque não dá para editar essas partes. O Dwayne Haskins e o Josh Dobbs estão duelando pelo quarterback 3. Eu não acredito que o Steelers vá se desfazer ou vá querer fazer alguma coisa com o Mason Rudolph. Mason Rudolph é o backup hoje, a não ser que Dwayne Haskins e Josh Dobbs façam chover na pré-temporada. Uma observação que eu tive ontem, também vendo os destaques do training camp, foi o envolvimento de jogadores de segundo ano entre os titulares, a expectativa, né? E o Chase Claypool e o Alex Highsmith, principalmente. São dois jogadores que estão se destacando e aparecendo muito, muito bem. Claypool já apareceu muito bem na temporada passada. O Highsmith entrou no final, quando o Bundle Prince machucou, teve seu destaque. Mas o nível com que eles se apresentaram no training camp está muito bom, segundo os relatos. A gente não viu muita coisa, é claro, não teve oportunidade de ver dentro de campo em pré-temporada ainda, mas pelos relatos podemos ter boas expectativas deles. E aí, quando a gente olha a classe da temporada passada de draft, Kevin Dotson vai ser o titular, o left guard titular. A gente tem o Antoine Brooks da classe também, que saiu na frente na disputa pela posição de níquel. O Anthony McFarland ontem teve o seu melhor dia de treinamento. E o Anthony McFarland, é importante destacar que a melhor temporada da sua carreira no college football foi com o Matt Canada como coordenador ofensivo. O Anthony McFarland ontem teve corridas para mais de 50 jardas e touchdown. Inclusive, não só isso, mas corridas longas também. E já deixo destaque com o uso do Derek Watt, o uso do fullback de forma efetiva nos bloqueios. Amém. Derek Watt ganhando seu espaço, coisa que não tinha com o Randy Fitch na temporada passada. E também o Anthony McFarland, essa semana, como a gente já comentou, já foi visto informações com 2 running backs em campo, na formação titular, sim. O Anthony McFarland na formação com 2 running backs em campo como titular. E ontem teve esse mesmo tipo de jogada, novamente com o Anthony McFarland como titular. Mais destaques, o Nick Farabaugh, que está acompanhando, traz bons relatos, compartilha o que a gente já esperava, ou a expectativa que eu particularmente já tinha sobre a linha ofensiva e o treinamento que está sendo desenvolvido pelo Chris Morgan, assistente do Adrian Klein. Muito bloqueio por zona, muita agilidade, um trabalho de pés muito forte. Adrian Klein quer que o pessoal use toda a sua força no primeiro contato para poder se desvencilhar e chegar no segundo nível da defesa para ter esses bloqueios por zona. E o Kendrick Green está se destacando nesse fundamento. Algo que o Kendrick Green, vale destacar também, era muito bom na Universidade de Illinois quando jogava de guarda. Agora como center, pelo menos nos drills ele está aparecendo bem com relação a isso. E o Chris Morgan é experiente. A especialidade do Chris Morgan é justamente esse bloqueio por zona. O James Pierre segue sendo o herói do training camp. No treinamento de anteontem, ele havia forçado um fumble no Najee Harris. O James Pierre forçou um fumble no Najee Harris. E ontem ele interceptou o Mason Rudolph e fez a pick six, interceptou o Mason Rudolph estava buscando o Deontay Johnson na endzone, o James Pierre chegou, interceptou e retornou para endzone, touchdown da defesa. Grande lance do James Pierre. Todo dia parece que tem um grande momento do James Pierre. Isso foi apenas na segunda jogada do dia. Muito ansioso de ver esse menino em campo. Muito ansioso mesmo. Que não seja só um herói de off-season e consiga sentir ele dentro de campo muito, muito bem. No ataque, muita movimentação pré-snap.
marca do Matt Canada. O Matt Canada é uma das grandes mentes ofensivas do college football desse século, vou nem da última década, mas nesse século não é em vão. O estilo de ataque do Matt Canada é uma intensa movimentação antes do snap, e isso não foi diferente ontem, é claro, como eu já citei. Teve lances no touchdown pro Zach Gentry, que tinha 2 running backs em campo, no caso, esse foi o McFarland e o Ben Snell. O McFarland e o Snell saíram juntos para poder receber o passe, começaram no backfield e se alinharam como wide receiver. A defesa ficou um pouco confusa, saiu no empty e houve um shovel pass no meio da defesa para o Zach Gentry poder anotar o touchdown. Dentro de fundamentos que o Mike Tomlin gosta e valoriza nos jogadores, nos running backs ele gosta muito de gente que bloqueia. Muita gente gosta bloquear. Um running back bloquear para Mike Tomlin não é um diferencial, é algo obrigatório. E é um fundamento que o Mike Tomlin trabalha muito com seus jogadores. Se a gente for olhar os últimos running backs do Steelers, todos se destacam positivamente por ter um trabalho intenso nos bloqueios. O Le'Veon Bell, James Conner, são jogadores que bloqueavam muito bem. E com o Najee Harris não está sendo diferente esse desenvolvimento. Najee Harris tem oportunidade, não se saiu bem nesse fundamento no treino de ontem. Foi facilmente batido por Alex Highsmith. Foi um tremendo mismatch. O Alex Highsmith venceu fácil o Najee Harris, muito fácil mesmo pelos relatos. E também ele não segurou o Jabri Jones, o linebacker de fundo de roster, também conseguiu vencer duelo em cima do Najee Harris. Pode ter certeza que Mike Tomlin vai trabalhar exaustivamente esse tipo de fundamento com ele. E o running back que está se destacando nesse fundamento, dos que temos disponíveis hoje no roster, é o experiente Kalen Ballage. O Kalen Ballage pode vir, quem sabe, bloquear ser um bloqueador. É a diferença que o Mike Tomlin pode ter para escolher entre Kalen Ballage e Jalen Samuels. Por exemplo, Jalen Samuels não treinou ontem, lesionado, nada que preocupe também, porém perdendo tempo valioso, Jalen Samuels. Dentro das anotações aqui, destacaram o dia do Ulysses Gilbert, o terceiro, que esteve em todos os lugares da defesa no treino ontem. O Quincy Roche, o rookie de Miami, também teve seus momentos no treinamento de ontem. Teve um tackle atrás da linha de scrimmage, na hora que no terrão, o fundão estava dentro de campo. Ontem ficou marcado também o dia de treino pela intensidade, Friday Night Lights, é claro, e também o volume de cenas lamentáveis. Tivemos 2 princípios de cenas lamentáveis, jogadores precisando serem dispersos pelos companheiros de equipe. Isso é algo que Mike Tomlin simplesmente ama. Mike Tomlin ama esse espírito dentro de campo, principalmente porque os envolvidos são jogadores que querem muito uma vaga no roster ou no practice squad. Jogadores que querem muito mesmo. Então teve entre o Anthony Coyle e o Carlos Davis a primeira. Anthony Coyle tem naquele espírito de violência, entre aspas, espírito mais intenso que a OL está precisando em cima do Carlos Davis. O Carlos Davis não gostou, foi para cima, um tirou o capacete do outro, enfim, aquele jeito. Mike Tomlin só ri, só gosta disso, porque sabe que é o que tem hoje para esses meninos. Obviamente ninguém vai ganhar vaga de ninguém na tapa, é claro, né? Tem que mostrar trabalho dentro de campo. Mas ter essa intensidade nos treinamentos é algo que Mike Tomlin sempre valoriza e nada a se preocupar aqui. O segundo foi um relato entre o lendário linebacker Calvin Bundage. Nunca ouvi falar desse cidadão, até ontem, nunca tinha ouvido falar dele. Chegou forte um tackle no Kalen Ballage, um treinamento. Os capacete do Ballage voou, o Bundage chegou muito forte em cima dele, o Ballage não gostou. E aí houve todo aquele princípio de confusão de novo, jogadores para separar e Mike Tomlin só no fundo vendo tudo, do jeito que ele gosta. Do jeito que Mike Tomlin gosta o dia de treinamento ontem. Hormônios à flor da pele, muita gente querendo garantir sua vaga no roster final. Acontece. Desde que eu me conheço por gente, vejo
todo ano um princípio de cenas lamentáveis no training camp do Steelers. Por fim, eu vi alguns relatos do Dwayne Haskins tá treinando muito bem, e tá mesmo. O Dwayne Haskins é um quarterback de primeira rodada, um quarterback consagrado em Ohio State, então tem o seu pedigree. Ele não foi escolha de primeira rodada em vão. Teve muitos problemas lá em Washington e tudo mais, então ele é talentoso. Não vou mentir que eu não tô surpreso. Sei que o Dwayne Haskins estava apesar de ser muito jovem, já estava em declínio, podemos dizer. Mas não, Dwayne Haskins ele tá saindo muito bem. Relatos é que talvez esteja melhor que o Mason Rudolph. Dizem isso também do Josh Dobbs. Apesar de entender toda a preocupação que as pessoas e talvez, entre aspas, implicância que já tenha com Mason Rudolph, eu entendo toda essa movimentação, mas eu seguraria para ver um pouco mais dentro de campo na pré-temporada, onde os três terão oportunidades a rodo para poder trabalhar. A gente já tem muito pé atrás com o Mason Rudolph, muito pé atrás mesmo, porque a gente já o viu em campo por quase uma temporada, teve altos e teve baixos, mais momentos baixos até. Então a gente já tem essa imagem um pouco ruim do Mason Rudolph, e qualquer notícia, qualquer coisa que tenha, a gente já acha que o Mason Rudolph tá mal, não tá treinando bem e tudo mais. Ontem ele não teve de fato bom dia de treinamento, pelos relatos que tiveram. Foi interceptado pelo Minka, pelo James Pierre, enfim. Teve seus momentos de dificuldade, mas ainda queria ver dentro de campo. Eu seguraria um pouco essa carta de que o Dwayne Haskins tá muito superior ao Mason Rudolph. O Jason Dobbs também tá. Se qualquer um que chegasse ali, tivesse um lance, um flash de bom lance, já estariam falando, tá melhor que o Mason Rudolph. Mas muito mais diminuindo o Rudolph do que enaltecendo necessariamente esse outro jogador tendo um devido destaque. Não estou defendendo o Mason Rudolph aqui, que fique claro. Tenho minhas ressalvas com ele também, mas historicamente, olha o passado, muito quarterback de esquina não, perdão, expressão terrível usei agora. Muito quarterback que chegou entrando em qualquer lugar aqui, durante essa época já tinha um lance, falava que era melhor que o backup, melhor que o Charlie Batch, melhor que o Leftwich, melhor que o Gradcal, sei lá. Isso se insira aqui o backup do Big Ben nos últimos anos. E não era bem assim quando a gente via dentro de campo. Então vamos esperar. Talvez seja. E eu tô torcendo para que o Dwayne Haskins possa reproduzir, o que o levou a ser uma escolha de primeira rodada. Mas por hoje é isso, gente. Não terá um pouco mais longo, dado o volume de detalhes que tivemos no treinamento de ontem. Muito obrigado principalmente ao Alex Kozora do Steelers Depot e ao Nick Farabaugh. O trabalho que o Alex Kozora especificamente vem fazendo é algo diferenciado. Eu duvido muito que tenha algum outro time que tenha um blog ou um analista feito o Steelers Depot tem, com o nível de detalhes que traz sobre o training camp. Não sei, acho muito improvável. Temos muita sorte com relação a isso. Grande abraço para todos e até a próxima. Pittsburgh's gone to the Super Bowl.